vou fazer a minha leitura. Eu acho que ele volta... Tem uma lupa sobre o trabalho do Abel nesse momento, me parece. É uma lupa justa, porque o Abel tem que entregar mais, o Palmeiras tem que entregar mais. É um time que está devendo, embora tenha chegado às quartas de final, que era o resultado que eu considero bom, que eu considero que era o esperado para o Palmeiras, ainda assim, né, que tenha enfrentado o Botafogo e não o PSG, como era o previsto já nas oitavas de final. Ou o Atlético de Madrid, né? Então o Palmeiras precisa jogar mais, o Palmeiras precisa entregar mais futebol. Eu só não sei se isso vai acontecer a partir de quarta-feira. Na verdade, eu tenho quase certeza que não, por vários pontos. E a questão motivação, que eu citei para todas as outras equipes, eu acho que vai ser determinante para o Palmeiras. O Palmeiras vai começar uma temporada agora, uma nova, como se fosse uma nova temporada, sem Estevão, sem Paulinho, que era o cara que era a esperança de sair do banco, com o Richard Rios muito próximo aí, com propostas altas, e o Richard Rios já pensou em sair em outros momentos. Então, assim, com o próprio Rafael Veiga, que deixou, para mim, mostrou durante o Mundial que estava insatisfeito com a situação dele, não estava aquele Rafael Veiga alegre que entrava, enfim, era um Rafael Veiga mais borocochô. Então tem vários pontos para o Palmeiras resolver. Então eu não acho que na quarta-feira a gente já vai ver o Palmeiras jogando muita bola. O Palmeiras precisa jogar mais bola, o Abel precisa encontrar uma solução, especialmente para dar condições de gol ao Vitor Roque. O Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros e não dá nem para a gente falar que ele está perdendo gol atrás de gol. Ele simplesmente não está conseguindo finalizar. Ele finaliza muito pouco, muitas vezes jogando pela esquerda, aberto, não finalizando, não jogando dentro da área, perto da área onde que ele gosta, e é por isso que ele foi vendido da forma que foi do Atlético Paranaense por Barcelona. Ele está jogando de uma maneira que ele não sabe jogar no Palmeiras, basicamente. Então, assim, não adianta. O Abel tem que dar condições para o Vitor Roque finalizar, mudar o esquema de jogo do Palmeiras a ponto de Vitor Roque conseguir criar alguma coisa e não jogar como se ainda fosse o Rony lá na frente ou como se fosse o Flaco, podendo cruzar a bola em alguns momentos. O Abel precisa fazer esse time jogar mais. De repente, com a saída do Estevão, ele pode pôr o Facundo na direita, que é onde o Facundo gosta mais de jogar, onde ele se deu melhor na MLS, ou de repente ele pode promover de volta a volta do Felipe Anderson, que jogou uma partida e sumiu do restante do Mundial. De repente ele, espero eu, coloque o Sousa, que gosta mais de jogar pela esquerda. Eu ia perguntar do Sousa. Ia perguntar do Sousa. Eu ia perguntar. O Sousa para jogar na esquerda e não para inverter e colocar na direita, para quebrar alguém para jogar na esquerda, então onde o Sousa gosta mais de jogar. Então o Palmeiras tem algumas alternativas para construir um time diferente, para de repente melhorar o nível apesar da saída do Estevão, porque o Palmeiras está devendo muito. Está devendo sim, precisa jogar mais. Mas, de novo, o torcedor que vá para o Allianz para ver Palmeiras e Mirassol na quarta, aliás, Leila Pereira cobre bem pouco desse ingresso para o estádio ter mais gente. O torcedor que vai para lá saiba que vai ser, para mim, vai ser um jogo bem sofrido. Mas você entende sofrido por causa disso que você está falando, que o time ainda não se encontrou, ou todo o pacote mental, é isso? É isso, os dois, né? Porque o Palmeiras foi eliminado devendo futebol e volta para casa sem a mesma motivação. De novo, eu citei o Richard Rios, que está para ser vendido, o Rafael Veiga, que está meio cabisbaixo, o Piquerez pode ter possibilidade de ser vendido também, está sempre com interesse de outros times europeus e tal. Isso já faz um bom tempo, aliás, a Leila, o Abel já falam disso, né? Como é difícil sempre você conseguir segurar esses caras, e o Palmeiras muitas vezes consegue, mas com algum preço. Então eu acho que, além de o Palmeiras estar devendo, o Palmeiras não vai voltar com a mesma motivação. Então, para mim, esse começo de Brasileirão do Palmeiras vai ser sofrível. Pô, mas se for sofrível vai ser ruim, porque está em quarto lugar, está disputando a liderança. E com esse frio, você acha que está um frio danado aqui em São Paulo? Se continuar o frio até quarta-feira, você acha que o Allianz na quarta-feira, Palmeiras desmotivado e o Mirassol? Mas deveria estar, né? O Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo. Não, mas nós estamos falando isso, Âncora. É de ligar a chavinha, ligar outra chave. É um processo mental, não é assim, sabe? Lamber algumas feridas, resolver alguns problemas que foram deixados aqui ou foram trazidos de lá, sabe? Tem muita coisa em jogo. Não é só o Palmeiras, não, todos os 4 envolvidos. Eu só não estou entendendo o rumo desse posse de bola hoje, porque estamos falando dos clubes que foram derrotados no Mundial
em vez de falar do último campeão mundial brasileiro. Mas enfim. Falaremos. Temos muitos assuntos daqui a pouco sobre o último campeão mundial brasileiro. Mas, Juca, tem uma coisa curiosa, né, ainda no Palmeiras. Porque esse me parece o momento dos últimos tempos em que o Abel está mais sob julgamento. E é o momento que ele, pelo menos nos Estados Unidos, ele estava mais... Eu estou muito curioso por ver a primeira coletiva brasileira do Abel, quando ele, né, depois do jogo do Palmeiras. Por quê? Porque ele foi paz e amor durante todo o tempo lá. É possível que ele tenha chegado à conclusão de que não ficou bem para ele esse novo estilo, porque perdeu. E ele volte a ser o velho Abel, né, dando tamancadas na imprensa em geral e em alguns repórteres em particular, principalmente Danilo Lavieri, né, que é uma coisa permanente de crítica, de perseguição. Eu acho que tem uma coisa de perseguição pessoal ali. Mas, Danilo, tem uma questão, porque o Abel, grandão e bravo do Brasil, quando ele estava por aqui, ele sempre tinha argumentos, as cartadas dele. Meu time não é o melhor, meu time não gastou tanto, eu tô tendo que me virar aqui com o Rony de centroavante. Esse negócio ele não pode mais falar. Ele tem o time mais caro do Brasil. O Palmeiras foi quem mais gastou. Pois é, mas não gastou bem, né, parece. Agora tá na conta dele. Não é nem da Leila, que abriu o cofre. Sim, total. Agora é só na conta dele, não tem conta de ninguém. Isso eu concordo com vocês e eu acho que é isso. O Palmeiras precisa jogar mais justamente porque não tem desculpa pro Abel dar dessa vez, né? Então, assim, ele Mas, tem Danilo, peraí, deixa eu te interromper. Falando sério. É verdade. Mas a gente olhando para o passado recente do Palmeiras, a gente tem uma série de jogadores que demoraram para pegar no breu, né? E a gente está exigindo do Vitor Roque, por exemplo, que imediatamente ele resolvesse. E não tem sido assim na história recente do Palmeiras. E alguns caras sobre os quais a gente achou que o Palmeiras havia errado na contratação, em seguida mostraram que não. Então também tem um pouco de... Vamos devagar. Mas não custaram 25 milhões de dólares. Não, eu sei. Mas tem esse peso nas costas. Esse peso da etiqueta é verdade, é verdade. Não, tem o peso da etiqueta, mas aqui eu não estou nem cobrando o Vitor Roque em si, né? Eu estou cobrando o Abel de dar condições para o Vitor Roque jogar melhor, porque na minha visão o Palmeiras não cria chances para o Vitor Roque da maneira que ele precisa, né? Então não é nem que eu estou criticando aqui o Vitor Roque, não entendo. Que a contratação já deu errado, né? A crítica é para o Abel construir um sistema, um jogo, uma ideia que permita que o Vitor Roque ao menos finalize, gente. De novo, a gente não está aqui falando que o atacante de 25 milhões de euros perde gol atrás de gol. A gente está falando de um atacante de 25 milhões de euros que não consegue finalizar, porque ele não está jogando do jeito que ele gosta, no lugar que ele gosta. Lógico que todos os jogadores hoje em dia abrem concessões para poder marcar, para poder correr para trás e tudo aquilo que a gente sempre fala. O Vini Júnior no Real Madrid jogou na direita, tendo que marcar lateral. Normal, acontece, não é esse o ponto. Não é que o jogador tem que fazer só o que quer, mas um cara que é contratado da maneira que ele podia pelo menos receber bolas para finalizar, né? E nem isso está acontecendo. E aí eu concordo que sim, alguns jogadores demoraram a dar resposta no Palmeiras, mas a gente via assim, nem que aos trancos e barrancos o Palmeiras ia ganhando, tão bem, empresta, quando volta melhor. O Rony demorou 20 jogos para fazer o primeiro gol, mas depois vai encaixando, você vai vendo uma ideia. Hoje em dia, o jogo do Palmeiras, a gente não está vendo o Vitor Roque criar, a gente não está vendo o Rafael Veiga, a bola parada do Palmeiras não existe mais. O Palmeiras ficou marcado por anos de ser a melhor bola parada, escanteio, não existe mais. No Mundial, todas as bolas paradas iam na mão do goleiro. O Palmeiras foi resolver um jogo com uma bola parada pela primeira vez quando o Aníbal Moreno bateu falta contra o Al Ahly. Então, assim, o Aníbal Moreno foi acertar uma bola parada. Ele nunca tinha visto na vida ele bater bola parada. Então, o Palmeiras perdeu